A Revolução Farroupilha aconteceu durante o período regencial, sendo este entre 1831 até 1840 em que o Brasil foi governado por regentes, enquanto se aguardava Pedro de Alcântara alcançar a maioridade, sendo esta aos 18 anos. Desde o período colonial, as elites locais do Rio Grande do Sul atuaram na defesa do território contra as investidas espanholas. Por isso, nos tempos do Império, esperavam como contrapartida que o governo central investisse no desenvolvimento econômico da região onde viviam. Entretanto, não foi assim que aconteceu, sendo muito pelo contrário, em que o governo federal aplicou pesadas taxas nos produtos da região. A base da economia no sul do país, nesse período, era a criação de gado, a erva mate, o charque e seus derivados. Inspirados pelos ideais iluministas e liberais que ocorreram na França, começaram a se aproximar politicamente das ideias de autonomia e federalismo. A elite do Rio Grande do Sul, insatisfeita com a submissão imposta ao Estado, o descaso do governo e a centralização política, que de nada favorecia o Rio Grande do Sul, decidiram se rebelar contra o Império Português. No dia 20 de setembro de 1835, as tropas farroupilhas comandadas por Bento Gonçalves conseguiram conquistar Porto Alegre, exonerando o na época presidente da província, Fernandes Braga. Gonçalves deu posse ao então vice-presidente, Marciano Ribeiro. Em poucos dias, todo o estado acabou nas mãos dos farroupilhas, com exceção de Rio Grande, São Gabriel e Rio Pardo. As tensões entre Farroupilhas e o Império foram acentuadas quando o governo ordenou a transferência das repartições de Porto Alegre para Rio Grande, marcando uma profunda ruptura. Em 15 de julho de 1836, o Império retomou o poder de Porto Alegre. Alguns integrantes da Revolução Farroupilha conseguiram escapar e chegaram a tomar pontos importantes da cidade. Entretanto, nenhuma das tentativas lideradas pelo líder farrapo Bento Gonçalves teve êxito, e os revolucionários nunca chegaram a retomar a cidade. Em setembro de 1836, aconteceu a primeira batalha entre o Império e os farrapos. Comandados pelo general Neto, os farrapos obtiveram vitória e, empolgados com esse momento, declararam a separação do Estado e proclamaram a República Rio-Grandense. Nesse momento, a revolta tomou delineadas formas separatistas e revolucionárias. É nesse contexto que os líderes farrapos determinam que os escravizados que se alistassem nas tropas revolucionárias seriam libertos, o que aumentou em muito o contingente de soldados. A República Rio-Grandense não durou muito. Em outubro de 1836, o Império derrotou os farroupilhas e prendeu Bento Gonçalves e outros oficiais. Entretanto, essa derrota não significou que a força revolucionária foi abatida. Muito pelo contrário, sob a liderança de Antônio Neto, permaneceram resistentes e obtiveram outras vitórias. Em novembro de 1836, os farrapos declaram a República em Piratini e nomearam Bento Gonçalves, ainda preso, como presidente. Em outubro de 1837, Bento Gonçalves fugiu da prisão e assumiu a presidência da República. Os anos que se seguiram foram de intensos conflitos e tensões e, apesar da forte repressão do exército imperial, os farroupilhas ainda conquistaram a vila de Laguna e declararam a República Catarinense. Essas conquistas mais uma vez duraram pouco. Logo Laguna voltou para o controle do Império e o governo investiu mais de 2/3 do contingente do Exército Nacional para o desmanche da Revolução Farroupilha. Em 1842, Duque de Caxias foi nomeado pelo Império para pôr fim ao movimento. Enfim, após 3 anos de batalhas, a guerra chega ao fim com um acordo assinado por ambas as partes, o chamado Tratado de Poncho.